Nós estamos comemorando 60 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos, né? E aí é uma oportunidade que a gente tem para estar conversando um pouco sobre o significado dessa declaração. Eu estou aqui com colegas de trabalho aqui da Universidade Católica de Pernambuco, a professora Virgínia Colares, a professora Andréa Campos e o professor Gil Braz de Souza, né? E a ideia é que nós possamos conversar um pouco primeiro sobre o sentido que essa declaração teve há 60 anos atrás, né? Ou seja, que mundo era aquele, né, que exigiu que internacionalmente fossem estabelecidos alguns princípios, né, contidos nos 30 artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Na ótica de vocês, como é que vocês percebem isso? Eu acho importante a gente abordar a função simbólica dessas declarações. Porque, inicialmente, elas apresentam esse simbolismo e muitas vezes se entende que elas não vão ter efetividade. Mas se a gente for fazer uma análise histórica, nós vemos que as grandes revoluções libertárias, as que tiveram um impacto global, foram as que tiveram declarações. Porque, por exemplo, a Revolução Gloriosa, que foi a primeira que tratou da questão do fim do Estado absolutista e esses novos valores que se apresentaram, como liberdade e igualdade. Ninguém fala da Revolução Gloriosa. Muitas pessoas nem sabem que houve a Revolução Gloriosa e que ela, inclusive, precedeu a Revolução Francesa. Mas aí qual é a revolução que nós temos o contato enquanto revolução humanista na Idade Moderna? É a Revolução Francesa. Teve também a sua declaração. Que teve a sua declaração. Que teve a sua declaração. E até hoje se fala da declaração. Ou seja, quer dizer, a declaração tem um sentido de gerar possibilidades de fazer valer direitos, né? Ela gera, e inclusive o movimento cujos princípios, no mínimo, se buscam a efetivação, são desses movimentos. Porque a Revolução de Independência Americana, que foi importantíssima, inclusive Hannah Arendt diz que, em termos de democracia, ela teve uma efetividade maior do que a Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa foi uma revolução sanguinária. A Revolução Francesa, ela foi seguida por um despotismo. Então, no sentido dessa democracia, dessa igualdade, ela teve menos efetividade que a Revolução Americana. Mas a Revolução Americana também teve Carta de Princípios, né? Depois teve a Constituição Americana, o movimento constitucionalista. Então, ela não se coloca no sentido global. E o que é interessante, Jaime, ela não se coloca no sentido global e não se discute essa Revolução Americana como base dos direitos humanos no sentido global, porque a sua própria declaração foi uma declaração para os novos estados que estavam sendo criados, os Estados Unidos da América. Enquanto que a Revolução Francesa não. A declaração da Revolução Francesa, ela se propõe a ser global. Ela não diz que ela é uma declaração para o cidadão francês. Apesar de que ela tem uma pretensão de universalidade, apesar de ela ter sido dirigida apenas aos homens, né? Sim. Que era uma limitação da época, né? Porque inclusive uma mulher, né, que foi a Olympe, né, Olympe de Gouges, né? Ela resolveu, a Olympe de Gouges resolveu elaborar uma revolução dos direitos da mulher e da cidadã, essa declaração, e foi assinando a declaração e sendo guilhotinada. Eu acho importante colocar esse elemento porque, quer dizer, no mundo que precedeu a declaração, não havia um pacto, né? Não havia assim, elementos de princípio que norteassem os países em uma carta principiológica. Não havia uma carta principiológica. E após a Segunda Guerra Mundial, houve essa carta principiológica. Quer dizer... E bem ou mal, ela tem sido incorporada no plano nacional, né? Ou seja, os estados têm feito esforços, pelo menos, alguns mais, outros menos, para fazer com que os direitos tenham uma realidade prática, né? Ainda que, quer dizer, tem a acusação pesada de que os direitos são muito mais presentes enquanto uma formalidade, né? Aí, quer dizer, Virgínia, que trabalha com a questão da linguagem, sabe muito bem disso. O Gil Braz também, enfim. A gente trabalha com o simbólico, com o real, e, claro, as declarações têm um sentido muito mais simbólico do que real. A pretensão é de fazer com que elas vão para a realidade.
Então, uma coisa que pelo menos que me preocupa muito é que as pessoas colocam críticas em relação à declaração no sentido de que ela não tem capacidade de se fazer valer. Ela é uma utopia. Né? Claro que ela tem uma dificuldade muito grande, isso depende, no meu entender, das condições políticas. Né? Mas, mesmo nas condições políticas que nós temos tido nos últimos 60 anos, alguma coisa avançou. Pelo menos é aquilo que eu imagino. Quer dizer, alguma coisa avançou. Como é que vocês acham? Veja, já que você tocou na questão da linguagem, né? Então eu vejo essa carta, eu vejo esse documento, essa declaração como um texto, né? Como um texto que precisa ter, para ele produzir efeitos de sentido, ele precisa ser atualizado. Ou seja, ele precisa ser revisitado e cada vez que se revisita, se atualizam os princípios, se atualizam na sua essência. E muita coisa que se faz nessas questões, às vezes, é se deslocar ou se, digamos assim, pinçar dessa declaração partes que são, às vezes, convenientes para determinados grupos ou não para outros, e não se ter uma ideia desse texto como uma unidade textual que produz um determinado efeito de sentido a partir da formação discursiva. Como a Andrea colocou, no momento da França, da Revolução Francesa, não houve espaço, não é? A formação discursiva não permitiu que a mulher tivesse esse espaço social, ao ponto da mulher que fez essa carta para as mulheres, ela ser guilhotinada. Então, a força simbólica, como foi dito aqui, né? A força simbólica, ela vai ser materializada na superfície de um texto. Mas, para que esse texto, de fato, se efetive, ele tenha um efeito social, é preciso que ele circule, que ele produza efeitos de sentido e que ele não seja uma pedra, digamos assim, estática. Ele não tem a dimensão de linguagem, que até hoje ainda perpassa na sociedade, no domínio do religioso, no domínio do jurídico, de como se os textos fossem algo inertes. Mas ele não adquire vida sozinho, ele não tem autonomia sozinho. É preciso que os homens, as pessoas, as mulheres, as crianças, os jovens, todos os seres... Uma das coisas que eu acho mais interessante nesse documento da Declaração Universal dos Direitos Humanos é a ênfase que se deu à pessoa. Então, essa palavra não foi por acaso, é uma escolha lexical, né, da palavra pessoa, que não foi por acaso. E a força simbólica que ela traz, né? Eu vejo que o contexto da Carta dos Direitos Humanos está muito marcado pela guerra e por quem tinha se sobressaído politicamente, geopoliticamente, depois da Segunda Guerra. Então, isso explica, por um lado, essa aura benfazeja que a Declaração trouxe para a humanidade em termos de anseios de paz, de utopia pela paz, e, ao mesmo tempo, os limites. Quer dizer, enfatizou-se tanto a pessoa que, às vezes, as questões mais sociais e coletivas ficaram um pouco escondidas, e depois a gente vai ter que retomar, vem retomando e tudo. Eu vejo que, no próprio texto da Carta, por exemplo, o artigo 18, há uma influência muito grande de grupos cristãos. É engraçado que em 48 tanto surge a Declaração dos Direitos Humanos como surge também o Conselho Mundial de Igrejas. Quer dizer, uma tentativa de reunir gente que era separado e que se digladiava e falando de paz em nome de Jesus, mas não conseguia se entender sobre isso. Então, corre concomitantemente a essa tentativa de reunião política também uma tentativa de congraçamento religioso. O artigo 18 da Declaração dos Direitos Humanos praticamente foi escrita pelo grupo que estava se reunindo para criar o Conselho Mundial de Igrejas. E isso que foi escrito enquanto anseio na declaração, depois começa a pegar corpo em diversas igrejas. Por exemplo, em 64, no Concílio Vaticano II, a Igreja Católica finalmente consegue resolver a sua questão acerca da liberdade religiosa e vai assimilar praticamente, não é, aquilo que estava no texto da Declaração dos Direitos Humanos. Então é uma relação dialógica entre texto e contexto que se renova. Nós vamos continuar esse debate daqui a pouco no próximo bloco.